todos, tudo bem? Sou o Fernando, legal estar aqui. Prazer. Prazer. E a gente consegue melhorar um pouco o som, que pra mim tá baixo. Vamos tentar falar um pouco mais próximo. Então, Bel, você apresenta como começa. Dá pra ouvir bem agora? Ainda tá um pouco baixo. É porque a gente tá com o microfone do iPad. Tá. O senhor quer que faça como? Quer que os dois falem de uma vez? Agora ficou mais baixo ainda. Mais baixo? Tá ouvindo? Oi. Não sei se no celular não fica melhor. Não. Agora ficou bom. Ficou bom? Foi. Então tá. O senhor quer que cada um fale de uma vez ou os dois vão falar da mesma vez? Então, a ideia dessa conversa, não sei o que já foi comentado, Bel. Então, nós já comentamos que era para fazer esse intercâmbio, que era para você saber como é que eles chegaram, porque esses dois, tem mais dois que não vieram hoje, mas eles vieram sozinhos, sem família, né? Porque quem tem família é outra conversa, né? Mas eles vão contar, então. Faz a pergunta, Fernando. Tá, espera só um pouquinho. Fica mais fácil daqui meu. O senhor quer falar primeiro comigo e depois com a Bruna? Então, o que eu tô achando estranho é que o som tá oscilando bastante. Tem hora que ele tá ótimo, não sei se é a distância. Mas, bora lá. A ideia é ouvir, porque surgiu a proposta de... Não sei o que vocês já estão sabendo. Não tá na fone. Sim, a Bel sacou mais ou menos do que se tratava, né? Nós recebemos o PDF com algumas perguntas pra gente poder falar, mas aí o senhor, a gente acertar melhor. A ideia é o seguinte, assim, essa conversa é ouvir a experiência de vocês. O roteiro são aquelas perguntas mesmo, de como é que vocês chegaram, por que foram, qual o motivo, quais foram as dificuldades, para que a gente possa orientar quem tem o mesmo sonho. Então, o fato de vocês estarem, a coisa mais importante que vocês têm, a gente sempre comenta quando fala do processo de mentoria, que é até onde vocês chegaram, vocês conhecem o caminho. Então, para alguém que está pensando, o testemunho de vocês é uma bênção, porque pensa que a gente está falando de pessoas que não têm a menor ideia, ou de que acha que é impossível, ou que acha só porque tem uma super grana. Então, é contar. Então, acho que começa contando como foi que tudo começou. Agora está com eco. Agora finalizou, parou o eco aqui. Você consegue usar o microfone? Que oscila muito. Tem hora que fica ótimo. Mas tá bem aqui, tá pra fora, né? Bom, eu vou tentar falar aqui. Agora eu não estou conseguindo nem ouvir. Tem fone. Por exemplo, agora você falou foi normal. Tá. Belzinho, presta assim. Tem fone de ouvido? Eu vou colocar aqui agora. Tá? Eu vou colocar. É contação de história mesmo. Assim, começa de como tudo começou.
Foi, agora foi. Então, beleza. Tá melhor o som? Fala mais um pouco, porque ele está indo e vindo, eu ainda não entendi direito por quê. Então não sei se é o problema aqui. Talvez seja no celular do senhor. Não, por exemplo, agora está normal. Tá normal? Não, mas agora já. Porque agora ele vai pegar direto. Bom, então, eu vou seguir um pouco das perguntas que estão aqui. Tentar ser um pouco mais direto, né? Tem bastante coisa que eu já memorizei para ser perguntado. Só para eu tirar uma dúvida, o seu nome mesmo é? Matheus. Matheus, Sérgio e Leandro, vocês estão ouvindo bem? Só para a gente entender. Ok. Tá oscilando mesmo, Matheus. Tá com a conexão ali. Talvez possa ser. Eu acho que não. Deixa eu ver. Não, é difícil ser, porque você não tá ouvindo ele, certo? Como é que a internet está conectada? Tá usando, aqui, ó. Não tá usando Wi-Fi. Não, conecta aqui, ó. Tá, é a internet, pode ser. Vai no verbo guest. Aí é o verbo, você coloca o verbo da vida B maiúsculo. Isso aqui você vai ter que parar. B maiúsculo. Aí você coloca o verbo da. O A, no final é a roupa. O verbo da vida, o último A é a roupa. Não, verbo, leio normal, V maiúsculo, ER, DO, DA, VI, D, arroba. Aí aqui é a arroba agora. Vai. Aí conectou. Agora pode ficar bom. E agora aqui, ó, chegou de Tá me ouvindo melhor agora? Sim, assim, na hora que o Leandro estava do seu lado, eu estava ouvindo o Leandro perfeito. Tá me ouvindo melhor agora? Sim. Tá, provavelmente é na internet. O senhor quer que comece me apresentando? Começa contando quem é o Matheus. Tá bom. A gente sempre tem uma pergunta, quem é você, de onde que você é, o que você faz, a gente fala por que está aqui, então por que está aí. Tá bom, tá certo. Bom, meu nome é Matheus, tenho 25 anos. Eu vim para os Estados Unidos em julho de 2018. Desde pequeno sempre tive o desejo de morar fora do país, estudar inglês, uma nova língua. Sabia também que as oportunidades aqui eram totalmente diferentes do nosso país, né, do Brasil. Então, em janeiro de 2017, entre janeiro de 2017 e julho de 2017, eu visitei uma feira de estudante internacional lá em São Paulo, com várias faculdades diferentes dos Estados Unidos. E nesse processo lá eu conheci o Valencia College, que é um college aqui em Orlando. E conhecendo mais, pesquisando mais um pouco sobre esse college, eu vi que eles tinham o programa intensivo de inglês, que era a minha primeira ideia de fazer quando eu cheguei nos Estados Unidos, né, aprimorar meu inglês. Como eu estava vindo sozinho, com a família, eu já conheci o país, estava vindo por férias, mas como eu estava vindo sozinho, eu não saberia como eu ia me lidar sem o calor da família. Então, minha ideia principal foi vir fazer inglês primeiro nos Estados Unidos. Aí eu conheci o pessoal lá nas escolas, nessa feira de estudante internacional, e aí nós começamos a fazer o processo de eles me mandaram toda a documentação, eu não tive que correr atrás de nada, basicamente. A única coisa que eu tive que fazer foi ter que ir no consulado fazer entrevista para conseguir fazer a liberação do visto de estudante e fazer os pagamentos, né? Que são taxas normais que eles pedem, né? Tanto do visto quanto para a faculdade. Esse pessoal que me atendeu, eles não ganham nada em cima para esse serviço. Eles trabalham diretamente para a faculdade aqui nos Estados Unidos, para esse college. Então tudo que eu paguei, todas as taxas, eram só taxas mesmo da imigração, taxa de tirar visto e nada mais. Eu não vou lembrar agora, faz muito tempo.
os valores, então, como foi em 2018, os valores de início eu não vou lembrar. Mas enfim, eu vim de julho de 2018 para cá, e na primeira semana aqui eu já comecei o curso de inglês no Valenta College, um curso intensivo deles. Consigo falar para ele que eu vou fazer. Então. Não, tu entendi que o Matheus tá na reuniãozinha com a Abel do negócio do. Vou gostar aqui pra ver. Tô saindo pela foto. Vou acompanhar a então. Fala pra ele. Você não acha que não? Bom, então nesse processo eu consegui toda a documentação, visto, eu peguei 4 anos de visto de estudante. O meu primeiro visto foi 4 anos. E aí eu comecei o inglês. Eu fiz mais ou menos 1 ano de inglês intensivo. Era uma aula todos os dias, de segunda a sexta, das 9 a 1 da tarde. Um programa muito bom mesmo, que quem sempre vem me perguntar sobre as faculdades e o curso que faria eu indico, porque foi um curso que eu fiz com professores super bem preparados. As turmas todas são de pessoas que vieram claramente para poder aprender a língua, então você acaba sendo obrigado a praticar. Você encontra alguns brasileiros, um ou outro, e esse é um dos cuidados de vir para a Orlando, né? Para fazer esse tipo de curso de inglês. Porque se você não se policiar, você acaba só ficando com os brasileiros e acaba que você perde. Você vem aqui, gasta dinheiro, mas não aprende a língua. Eu conheço, inclusive, muitas pessoas que estão aqui há muitos anos, pessoas ligadas a mim próximas que não sabem falar, não sabem pedir um lanche, se tiver que parar no drive-thru da vida, alguma coisa assim. Então, foi uma das coisas que eu me policiei, né? Eu escolhi Orlando, por já conhecer por férias, mas também tem a igreja que eu frequento, que eu frequentava no Brasil, tem aqui. Então já conheci o pessoal também, o clima bem parecido, comidas típicas parecidas no Brasil, não foi nada que ia mudar de uma forma bem brusca, sabe? Então eu me adaptei bem rápido. Claro que existe o desafio da família, né? De você estar sozinho, mas o meu preparo foi o seguinte: eu terminei o meu colegial em 2016 no Brasil. E em 2017 eu fiquei me preparando tanto no inglês quanto mentalmente. Porque as pessoas acham que é mil maravilhas vir pra cá, né? Uma coisa é você vir de férias, é totalmente diferente. Agora você vir pra morar, vir sem a família, você vai ter que se virar totalmente, é outra história. Então eu inclusive eu tenho amigos, muitos amigos mesmo, que chegaram aqui e não aguentaram ficar 6 meses. Então é todo um processo. É muito importante a pessoa se preparar mentalmente, entender que realmente vai ficar sozinha. No começo é difícil, isso daí não tem por que esconder de ninguém, mas é uma coisa que você acaba se adaptando com o tempo. Você vai pegando amizade, conhecendo pessoas. Claro que nunca vai ser igual ao Brasil, por conta de família, amigos, isso daí não tem como comparar, né? Mas se você começa a criar um ciclo de amizade, aqui fica um pouco mais fácil, porque você começa a encher seu dia com estudo, que você já vai ter que fazer obrigatório, aí você vai no final de semana, sai com amigos, tal, e você não vai ter muito tempo para pensar que você está sozinho. Isso foi uma das coisas que me ajudaram bastante aqui, manter minha cabeça sempre cheia. Porque senão teve momentos quando eu cheguei que eu não mantive minha cabeça fria, e aí eu queria desistir, queria voltar pro Brasil e tal, mas a pessoa também tem que entender o porquê que ela está aqui, né? Se ela tem um objetivo, ela tem um foco, de onde ela quer chegar. Mas agora voltando na parte do inglês, eu fiz 9 meses de inglês. Normalmente quando você vai transferir para a faculdade, você vai entrar numa faculdade aqui, eles pedem uma prova de inglês que chama TOEFL, ou tem uma outra que eu esqueci o nome, não me recordo. Tá? ACT do Cambridge. Eles pedem essas duas provas, uma ou outra, né? No meu caso, como eu fiz o inglês desse Valenta College, eu fiz até um certo nível que eu não precisei fazer essa prova, eu já consegui me transferir direto para a universidade.
Então me ajudou bastante mesmo. Foi um processo bem legal, aprendi muito inglês, muito rápido, coisa de um mês e meio minha cabeça já estava mudada, porque você está todo dia ali no inglês, das 9 a 1, das 9 a 1. Então, se a pessoa se esforçar, pega rápido. Não vai ser uma coisa perfeita, né? Em um mês e meio você vai estar perfeito, mas você já vai estar entendendo, sabendo se comunicar em bastante coisa. E claro, você tem que sempre se manter aberto, conversar com pessoas, por mais que você erre, que é uma das coisas que eu no começo eu tinha esse problema, tinha medo de errar, tinha vergonha, pô, o que vão achar de mim? Tal. Mas se você não erra, você não aprende. A prática, como a frase diz, a prática leva à perfeição, né? Então eu fiz mais ou menos 9 meses de inglês. Para quem sai do Brasil já com visto de estudante é mais fácil, porque a pessoa consegue sair daqui, ir pro Brasil, visita, em férias, tal, um pouco mais tranquilo, sabe? E aí eu já estava com outra cabeça totalmente já mais amadurecido, né? Porque tem uma parte muito boa que você vai morar sozinho, você amadurece. Tipo, de mora de qualquer jeito, tem que amadurecer. Vai fazer sua comida, você vai organizar sua casa, enfim. Eu cheguei aqui, então eu morei com um amigo, mas mesmo assim, era cada um fazendo suas coisas, a gente se via mais só à noite. Então, durante esse preparo de inglês, eu fui me preparando mentalmente porque surgiu a vontade de fazer a faculdade mesmo. Né? Então, em 2020 eu comecei a faculdade, aí já era uma outra realidade, porque em 2019 eu estava estudando com pessoas que estavam aqui para aprender a língua, em 2020 eu já estava em aulas introduzidas com pessoas americanas. Então já foi um outro desafio para mim. No começo no primeiro dia assim, foi meio assustador, porque a minha primeira aula foi de álgebra. E aí como que vai ser isso aí? Eu não vou entender nada da aula, tal. Mas foi muito tranquilo, eu entendi 99% da aula, foi muita pouca coisa que saiu assim, que fugiu. Mas um inglês bem simples, as fórmulas das coisas são basicamente o que a gente aprende no Brasil, não tem nada de novidade, nada de diferente. A explicação é a mesma. Então acaba que nessa parte eu me saí muito tranquilo em relação às matérias da faculdade, nesse primeiro estágio, né? Quando você entrar na faculdade, você tem a opção de fazer todas as matérias para você conseguir tirar o primeiro diploma, porque aqui é um pouco diferente do Brasil. Se o senhor quiser anotar, aqui são 4 anos total de faculdade, dependendo do curso que vai fazer. Os 2 primeiros anos são no college, que você faz pré-requisitos. São aulas que você é obrigatório a ter para poder depois se transferir para a universidade. Então, nesses meus primeiros 2 anos, eu fiz o college, que eram matérias do curso que eu queria seguir, que hoje é enfermagem, mas depois eu falo um pouco sobre isso. Então, fui fazer anatomia, tudo que é relacionado à área da saúde eu fui fazer. Aí, a única coisa que eu dou dica para quem está vindo e vai começar o college é o seguinte: aqui você não é obrigado a se formar no college. Por que eu digo isso? Porque lá tem muitas matérias que não agregam em nada para o teu currículo na faculdade. Então, por exemplo, eu tive que fazer matérias como artes, história, coisas que eu não vou usar na área da enfermagem. Então foram matérias que me gastaram tempo e dinheiro. Se eu soubesse isso no começo, em tudo, eu teria encurtado meu tempo aí uns 6 meses, mais ou menos, para mais talvez. Porque como a gente vem com visto de estudante internacional, a gente tem critérios a ser cumpridos, né? A gente tem que fazer uma quantidade certa de matérias e créditos aqui, não pode ser nem mais, não pode ser menos que aquilo que já é estipulado pelo governo, que no caso são 4 matérias ou 12 créditos, né? Cada matéria tem uma quantidade de créditos bem divididinho, e aí somado você tem que completar 12. Então, até me perdi, acho que falei. Isso, tem que somar 12 créditos. Então, eu cumpri os requerimentos todos do college para fazer a transferência para a universidade, mas eu gastei, como eu falei, tempo e dinheiro. E aqui, tempo e dinheiro é uma coisa muito importante.
aqui parece que o seu tempo o nosso dia tem 24 horas, aqui parece que é metade. Tão rápido que passa, tanta coisa que você tem na cabeça para fazer. Então, foi desafiador esses 2 primeiros anos de college para mim. Claro que no dia de prova tal, vai exigir, como qualquer outra língua, você se preparar, você estudar, mas não é nada, nenhum monstro de 7 cabeças, é tudo bem tranquilo. Vai exigir dedicação, sim, exige tempo, mas é tudo mais tranquilo, sabe? Eu não tive problema em prova, com nota, não tive problema com isso, durante esses 2 primeiros anos de college. E aí, eu decidi me formar no college, porque quando eu descobri que eu não precisava completar todas as matérias, só me faltava 2 matérias para eu conseguir meu diploma. Então eu falei, não custa nada eu pegar meu diploma e já sair daqui com o diplominha formadinho, bonitinho. Mas é uma coisa que eu já conversei com americanos e com outros estudantes, não influencia em nada você ter o seu diploma do college ou não. Porque o importante depois é o peso da tua faculdade, da universidade, que são os 2 anos depois. Então, assim, depois que você cumpre esses 2 anos de pré-requisito, que no meu caso foram as matérias da área da saúde, eu me transferi para uma universidade aqui que chama Advent Health. Ela é uma universidade de um hospital bem forte aqui na Flórida. Então é só focada na área da saúde. Lá não tem outras opções de ensino. Se você quiser fazer engenharia, qualquer outra coisa, lá não existe isso. Lá é só focado mesmo na área da saúde. Então, depois desse processo de college, que você completa os primeiros 2 anos, ou talvez menos, se a pessoa não quiser se pegar o diploma, uma faculdade entra em contato com a outra para pegar suas notas, ver como foi seu desempenho e tudo mais, para fazer todas as suas transferências de notas e créditos para a nova universidade. Isso não é nada difícil de ser feito. Como eu disse, uma faculdade vai se comunicar com a outra, né? Vai ter seu contato, suas coisas, então um liga para o outro para poder ver as informações. A única coisa que eu tive que pegar nova foram as minhas notas. Eles pediram, por mais que eles já estavam em contato com o Valencia College, eles quiseram que eu levasse também em papel, né, as notas. Então, foi a única coisa que foi me pedido de diferente. Eu vou tentar lembrar, mas nesse período de college, a minha média a cada 4 meses de aula, isso cumprindo 12 créditos todo bimestre, que eram 4 aulas mais ou menos, saía de $4.000, hospedagem de 4.500, 4.200. Eu não vou saber exatamente quanto, mas era mais ou menos nessa faixa de 4.000. Para o estudante internacional, é muito mais caro. Pelo menos não onde eu estava nesse college, porque eu conversei com americanos. Para os americanos, cada crédito era, por exemplo, vou dar um exemplo, $100 cada crédito. Então, se a pessoa estava fazendo 12 créditos, aí você faz lá cada crédito a 100, dá um valor. Para o estudante internacional já não é 100, é 500. São as mesmas matérias, as mesmas turmas, mas é praticamente um valor muito absurdo a mais, 3 vezes mais. Mais até, né? Então, o pastor Diego levou no celular, o pastor Leandro, ele não me devolveu, não sei se ficou com ele. Pastorzão, o senhor está com o celular. Deixa eu só bater os pés e continua, enquanto eu colocar aquele menino de olho lá para você de volta, peraí. Desculpa. Então foi essa média de $4.000 a cada 4 meses que eu pagava. Durante esse processo, eu não consegui nenhum tipo de bolsa. Existe, mas não é fácil, não é escancarado assim. Você entra ali, faz uma aplicação e pronto, tá feito. Tem todo um processo, eles têm que liberar vagas, e não é todo mundo que ganha, você tem que fazer redação, tem alguns processos. Como eu nunca tinha conseguido, eu não consegui antes, então eu não vou saber explicar 100% em relação à bolsa. Mas eu sei que não é algo normal e fácil de se conseguir. Existe. Mas a pessoa tem que correr muito atrás e ficar falando com diretores da faculdade, falando com os advisors, que são as pessoas que te ajudam, né,
para você conseguir trilhar seu caminho certinho, saber as matérias que você tem que fazer. Não tem nada de assustador, porque sempre tem alguém para te falar, você tem que fazer isso, isso, isso. A pessoa para te passar o caminho. O que você tem que fazer é estudar. Você estuda e paga. Aí você vai sempre ter uma pessoa, ó, faz essa matéria, faz isso aqui agora. Então fica tudo mais fácil. Então eu fiz a minha transferência para a universidade. E aí quando eu entrei na universidade já foi um outro desafio. Por quê? Porque eu entrei na área da saúde. Já é uma área muito difícil no Brasil, de muita nova informação, que exige muito da pessoa estudar, se dedicar, porque você vai estar lidando com vidas, né? Então você não vai fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. E aí que foi que realmente os meus desafios aqui, eu digo assim, começaram em relação à nota, em relação ao jeito de estudar, porque o jeito que eu estava estudando no college já não dava certo na universidade, não tinha como. Então eu tive que ir estudando e pegando novas estratégias. Então eu digo que o meu desafio foi o seguinte: eu tive sim desafio com uma língua na universidade em relação a alguns nomes específicos de doença, algumas coisas. Mas com o inglês, tipo, do dia a dia, assim, tudo normal. Agora, quando vai tratar de uma doença nova e tal, claro, como eu disse, você vai acabar o seu dia de aula, vai pra casa e revisa. Vai pra casa, revisa, você vai ter que fazer a sua parte em casa, vai ter que se estudar, você vai ter que se dedicar, isso é normal. Só que o que me pegou foram as provas. Por quê? A gente tem prova a cada 2 semanas, mais ou menos. Então, cada prova são 50 questões baseadas no conteúdo que você aprendeu naquela matéria específica, né? Então, eram 4 matérias para mim. Então, tinha 4 provas a cada 2 semanas. Eram 50 questões com um limite de tempo meio curto. Era tipo 1 minuto e 10 por questão. Então, pra gente que o inglês não é a primeira língua, não que eu não entendia o que estava sendo pedido na questão, mas às vezes tinha questão que eu precisava ler mais de 2 vezes para realmente prestar atenção e entender aquilo que estava sendo pedido. Então eu não tinha tempo para aquilo. Se eu tinha 1 minuto e 10 por cada questão, eu gastava 4 ou 3, então meu tempo, eu estava correndo com o tempo. Porque nessa faculdade eu sei que já tem outras, pelo que eu já passei. O desafio é o seguinte: eles te dão, são provas de múltipla escolha, você seleciona uma pelo computador e tal. Na onde eu estou não tem nada por papel, é tudo um aplicativo, um programa que eles dão. E são 4 opções, de A, B. Então, as quatro opções estão corretas. Só que tem uma que está mais certa e você tem que escolher. Não que as outras estejam erradas, mas tem uma prioridade do que você tem que fazer. Que no caso, na área da saúde, você sempre tem que ter uma prioridade de quem você vai atender primeiro, qual paciente você vai ver primeiro, tal, enfim. Então, isso me pegou muito. Foi um desafio que eu tive. Então, às vezes eu ficava batendo cabeça e ficava, pô, mas as 4 estão certas, e agora? O que eu vou fazer? E aí, isso foi me afetando minhas notas no começo. Às vezes, durante as provas, como eu disse, com o tempo, me faltava 20 questões e eu tinha 10 minutos de prova. Então, você não consegue prestar atenção, você não consegue focar naquilo que está sendo pedido. Você lê por cima assim e vai escolhendo algumas opções para você não deixar a prova em branco, né? E talvez você acerte, mas talvez não. Como eu disse, eram 4 questões, 4 opções, e as 4 estavam corretas. Então eu tinha que pensar no que um enfermeiro tinha que fazer, por exemplo. Era um desafio bem grande. Então eu acabei que eu reprovei 2 matérias aqui. A primeira foi por conta de tempo mesmo. Aí uma das matérias foi por conta de tempo, eu tinha muita dificuldade em conseguir fazer as questões no tempo, e é algo que infelizmente não tem que ser feito na faculdade, né? Você fala para eles, fala, tô tendo esse desafio, esse, mas eles não têm o que fazer. O que eles falam é, se você conseguir alguma carta de algum psiquiatra, alguma coisa falando que você tem algum problema, você tem déficit de atenção, você tem alguma coisa, eles conseguem, com uma comprovação de um doutor aqui,
pode ser até no Brasil, se eu não me engano, mas tem que ser uma carta em inglês, eles conseguem te dar um período maior de prova. Então, se a turma está fazendo em 1h20, você vai ter 1h50, 1h40 para fazer a prova. E é algo que eu nunca consegui porque eu nunca tive nenhum problema com déficit de atenção, algo do tipo, né? Eu tentei conversar, falar, inglês é minha segunda língua, estou tendo essa dificuldade, tal. Mas, como não era só eu, nas aulas que inglês não era a primeira língua, né? Então, outras pessoas tinham esse mesmo desafio. Então, se eles abrissem uma oportunidade para mim de tempo, eles teriam que abrir para todo mundo. E aí já vira uma bagunça dentro da faculdade. Aqui eles são bem sérios, tem toda uma política de coisas a serem seguidas, eles não abrem mão da política deles e pronto. O estudante tem que se esforçar e entender que nada que ele faça, eu digo porque é a verdade, nada que ele faça em relação a ir chorar para um diretor, para alguma pessoa que tem um peso importante dentro da faculdade, infelizmente não ajuda, porque eles vão ter que, se abrirem a oportunidade para mim, vão ter que fazer para todo mundo. Então eu reprovei uma matéria por conta disso, por conta do tempo, né? Era matéria de saúde mental. Então, você estudava sobre a saúde mental e aprendia algumas doenças. Então era nome de remédio, era muita coisa que você tinha que memorizar também. Era bem desafiador, foi bem desafiador. Não foi fácil. E exigiu de mim porque começou a me atacar mentalmente, né? Tipo, você não consegue. Isso também, como eu sou cristão, eu entendo que já é um outro lado. Pra mim, eu digo que eu estava tendo um ataque já de uma força meio negativa. De falar, você não consegue, você não é capaz de estar aí nesse país, estudar língua e se formar no que você quer, é muito difícil para você. E aí começou a vir meu pensamento, pô, será que eu consigo? Será que eu tô aqui, era para eu estar fazendo esse curso? E eu já sabia o que eu queria. Eu tenho certeza que esse pensamento vem para quase todo mundo, pode ter certeza. Quase todo mundo não, para todo mundo. Então eu tive que me policiar, eu tive que me esforçar mentalmente, falar, não, eu tô aqui por um propósito, eu tô aqui porque eu tenho um sonho, eu tenho um objetivo de onde eu quero chegar, então eu consigo. Se eu já passei por todas essas fases de inglês, de college, por que não esses 2 anos finais de faculdade? Então o que eu fiz foi, eu comecei a exigir mais de mim. Se eu estudava 3 horas por dia, eu dobrei, comecei a estudar 6. Era cansativo? Era. Mas como estudante internacional a gente não pode trabalhar aqui no país, né? Aí eu vou entrar nesse ponto um pouquinho depois, tem uma opção só. Então o meu trabalho aqui é estudar, para estudar. Então se você gasta 8 horas trabalhando, por que você não pode gastar 8 horas estudando e fazendo daquilo o seu trabalho? Porque eu entendi que aquilo ia me trazer uma colheita. Meu futuro estava nas minhas mãos, basicamente. Tudo que eu queria estava nas minhas mãos, só dependia de mim. Ninguém podia fazer nada. Meus pais sabiam que eu estava triste, que eu queria voltar. O que eles fizeram foram, filho, a gente está aqui, a gente está te apoiando, você consegue. E também dependeu de mim. Da minha pessoa querer estar aqui e me esforçar. Eu levantei minha cabeça, não deixei que essa matéria aqui que eu reprovei me afetasse. Tive que fazer ela de novo, mas eu já estava com uma outra força, com um novo ânimo. Eu já sabia como lidar. E aí o que eu fiz? Como eu já sabia que nessa matéria em específico eu tive problema com o tempo de algumas coisas, eu comecei a cronometrar. Eu tinha questões que eu conseguia praticar no livro, né? Então eu comecei a cronometrar meu tempo. Eu botava o reloginho aqui do meu lado e cronometrava. Eu cronometrava basicamente 50 segundos por questão. E fiz isso durante um bom tempo mesmo, mais ou menos uns 6 meses. E fui praticando isso em outras matérias. Isso me ajudou muito mesmo. Porque aí eu comecei a entender que existem palavras-chave dentro do contexto do que a professora está pedindo, que vão me dar a resposta que ela precisa. Eu aprendi a não ficar pensando muito, porque às vezes eu ficava mudando as minhas respostas por conta de coisas que eu pensava demais, só que não era aquilo que a professora estava pedindo na questão. Então eu comecei a entender as estratégias, a própria faculdade me ajudou em estratégias para estudar, estratégias para
entender cada questão de uma forma bem específica. Então, isso tudo serviu para mim. Mas eu acho que depende de cada curso que a pessoa vai decidir vir aqui fazer. Aí, enfim, basicamente o ponto final é a pessoa tem que se esforçar mesmo. Ninguém aqui como em qualquer lugar do mundo, ninguém tem dó de ninguém. Então você não pode vir pra cá achando que você vai ser importante, as pessoas vão passar a mão na sua cabeça, né? Que você vai ter. Claro que como cristão, eu sei que existe graça e favor, onde eu estiver, com os professores e tudo que eu for fazer. Sei disso, mas eu sei também que eu tenho que fazer minha parte. Então eu nunca deixei de me esforçar, nunca deixei de estudar, porque as coisas não vêm de qualquer jeito, de mão beijada. Eu sabia que dependia de mim. Então aí o jogo foi começando a mudar. Eu comecei a entender o que a professora falou, o que os professores pediam em prova em relação a perguntas específicas. Comecei a participar, porque a faculdade, a cada 3 vezes na semana, eles te dão uma aula de 1h30 de reforço sobre aquela matéria. Então comecei a participar dessas aulas. Eu fui atrás, fui me virar. E é isso que todo estudante aqui tem que fazer, porque não é fácil, é desafiador. Claro que quem já tem, eu não vim com 100% do inglês para cá, para os Estados Unidos, para fazer inglês, como eu disse no começo. Mas eu conheço pessoas que já vieram fluentes do Brasil. Então já é um pouco mais fácil. A mim com o tempo eu fui pegando novas coisas da língua, né? Enfim. E aí, graças a Deus, hoje eu já tenho no final de faculdade, né? Me formo em agosto. Sempre tiveram os desafios, né? Sempre tiveram os desafios, mas eu digo para qualquer pessoa que queira vir para cá, e as que eu já conversei que queiram vir para cá, se prepare mentalmente, vai ser muito importante, vai te ajudar muito você estar preparado mentalmente. Não esqueça que se você está vindo para cá, se você tem um sonho e um desejo, corre atrás do seu objetivo, você vai conseguir. Eu já passei por desafios, sei como sei que é difícil estar longe de família, que é complicado, mas não é nada bicho de 7 cabeças que você não consiga passar sozinho. Vai requerer de você uma força, claro, você encher seu dia de coisas que você gosta. Eu gosto muito de praticar esporte, então eu tirava o momento de praticar esporte, de estar com o pessoal da igreja. Nunca deixei meu dia vazio depois de um certo período, porque eu sabia que aquilo ia me trazer tristeza. E você vai começar a pensar, pô, tô aqui sozinho, não tem ninguém para conversar, cadê minha família? Tal. E aí, se você deixar isso tomar conta, vai embora, você não aguenta 5 meses aqui, não aguenta de verdade. Então, agora eu estou para me formar, e aí meus próximos passos são o seguinte: eu vou conseguir o OPT, que é uma coisa que está aqui até no documento, né? Das perguntas que estavam aqui no PDF. Eu vou conseguir o OPT. Esse OPT é um período de 1 ano, depende da faculdade, mas na minha é um período de 1 ano que a faculdade me dá para trabalhar no país, na área que eu estou, em específico, que no caso é a área de enfermagem. Então, por mais que meu visto já tenha expirado durante esse tempo, é algo que o governo me deu, eu tenho direito, eu posso ficar no país, eu não estou ilegal durante esse período, é um período de 1 ano, que eu vou trabalhar, e aí sim, eu vou ir atrás de parceiros, pessoas que vão me ajudar no visto, que no meu caso, o hospital já entra com pedido de visto, de green card, tá? Então o meu processo já é um pouco diferente de alguns outros cursos. Mas agora meu processo está sendo esse, eu vou pegar o meu OPT, eu vou ter 1 ano para trabalhar no país na área da saúde, e dentro desse 1 ano o hospital entra com toda a documentação que é necessária para eu conseguir ficar no país, é o meu sponsor no caso. E aí eu já não preciso mais do visto de estudante, já transfere para um visto de trabalho, que é já um outro processo. Essa parte eu ainda estou leigo, eu estou correndo atrás ainda, estou vendo como advogado. Mas esse é o período final, né?
Então, eu tinha comentado, até pulei, eu tinha comentado sobre oportunidades de trabalho, né, que o estudante internacional não pode trabalhar no país. A faculdade disponibiliza algumas vagas de trabalho para um estudante. Se eu não me engano, são 40 horas semanais que você pode trabalhar. Ou são menos, pode ser até que seja menos, eu não sei se eu estou correto, mas eu sei que existem algumas vagas, 20 horas semanais. Isso, 20 horas semanais. Se você for colocar no papel, acho que dá 3 horas por dia, alguma coisa assim. Não é nada mais que isso. E o bom dessas vagas é, claro que eles te pagam, mas não é nada absurdo. Eu acho que deve ser tipo assim, dependendo do lugar, 11 dólares a hora. Sim, é um alívio, porque está entrando alguma quantia em dólar, né? Mas o mais importante, o que eu mais vejo vantagem nisso tudo, é você estar praticando o seu inglês. Porque ali você vai estar lidando com americanos. Então eles vão te dar vaga para trabalhar na lanchonete, vão te dar vagas para trabalhar na livraria. Tudo pensado mesmo no estudante a continuar aprendendo a língua e aprimorando, né? E também uma ajuda ali financeira, que deve dar por semana, não sei, talvez 150 dólares. Que lógico, se for juntar no final do mês são 600, né? Ajuda bastante. Mas é a única oportunidade que o estudante tem aqui, internacional. Então você não pode trabalhar fora, até porque qualquer lugar que você tem que trabalhar igual no Brasil, de carteira assinada, eles vão te pedir documentação, então você não consegue. A não ser trabalhos que sejam trabalhos braçais, ou algo que não exija nenhum tipo de documento, né? Entendi. E... Tá. Opa, sem som aqui. O processo foi um pouco diferente em relação à casa. Deixa eu dar nesse ponto agora. Nossa, que jornada, Matheus. Incrível. Você disse que em agosto está se formando, é isso? Estou, em agosto estou me formando. E aí ficaram algumas dúvidas no caminho, que a primeira foi o seguinte: você disse que o custo custava mais ou menos $1.000 por mês, e viagem, onde você ficou? Então as perguntas eram: onde você ficou, quanto custa ficar? Você disse que custava mais uns $1.000 por mês a faculdade. Você comentou que o seu grande desafio foi realmente emocional. E você comentou que o apoio de relacionamento era da igreja, é isso? Onde estava o seu ponto de apoio de relacionamento? Embora você estivesse sozinho, você disse, por exemplo, você morava com um amigo no início, esse amigo era da onde? Você conheceu aí, conheceu aqui? Sim, vamos lá para essa parte. Então, meu ponto de apoio, assim, o mais forte foi a igreja. Esse amigo meu, eu conheci ele de uma forma, foi bem engraçado. Eu vim de férias com a minha família para cá. Isso foi em janeiro, acho que de 2018 até. E aí meu pai decidiu vir na igreja um dia, ele veio sozinho. E ele acabou conhecendo a família desse meu amigo aqui na igreja. Ele estava vindo de um outro estado, estava vindo de Oklahoma, ele já fazia faculdade em Oklahoma e ele estava transferindo para cá, para Flórida, para Orlando. E aí, papo vai, papo vem, meu pai no final do culto estava conversando com o pastor apresentou a minha família com a dele, né? E aí eles disseram, eu estou procurando alguém para morar com o meu filho, para dividir a casa e tal. Então, vocês não querem botar eles para conversarem e tal, para ver se eles se entendem, talvez consigam morar juntos, né? Então na semana seguinte eu já fui, a gente foi conversar, e aí a gente decidiu mesmo morar junto. A gente morava numa casa, cada um tinha seu quarto, seu banheiro, era bem tranquilo, mas eu sei que para alguns não é tão fácil assim como foi para mim, de uma oportunidade que se abriu, né? Mas eu sei de alguns outros caminhos. Eu pagava, no começo, quando eu cheguei, isso há 6 anos atrás, né, 2018, eu pagava de aluguel, se não me engano, era $850, $800 mais ou menos. Para cada um ou para os dois?
para cada um. Tá. Para cada um. Isso já incluso, na época, na casa que eu estava, já estava incluso internet, água e luz. Já estava incluso nesse valor. Então no final saía 1.600, 1.700 a casa, que era metade e metade, né? Então pra mim foi bem tranquilo essa parte. E aí fora esse gasto, aí você tem o gasto da alimentação, porque é uma coisa que você precisa se policiar aqui, porque é tudo muito fast food, é coisa rápida, hambúrguer, onde você vai besteira. Então você tem que cuidar da saúde também, porque não é uma coisa muito barata aqui. Então eu saí do Brasil, eu já sabia cozinhar, sabia fazer minhas coisas, me virar aqui. Então nunca passei dificuldade com a parte da cozinha, né? Fazia meu arroz, meu feijão, minhas coisas, então nunca senti falta da comida do Brasil. Lógico que tem que ter, da família sempre tem, né? Mas fui aprendendo a fazer do jeito que eu gostava. E aí, esse menino que era da igreja foi o meu segundo ponto de apoio. A gente se via todos os dias à noite, então a gente começou a criar um vínculo, então a gente saía, ia num boliche, ia num cinema, ia fazendo outras coisas aqui também para encher nosso tempo, né? E aí, os meus primeiros 3 meses aqui quando eu cheguei foram maravilhosos. Maravilhosos, porque, pô, eu tenho 18 anos, eu tenho o meu carro, eu vou pra faculdade sozinha, eu faço o que eu quero. Essa era a minha cabeça na época. Faço o que eu quero, tenho meu horário, mas depois eu posso fazer o que eu quiser. Tô aqui de boa. Mas depois desses 3 meses, porque na verdade foi mais até, foi de julho a dezembro. Em dezembro eu fui pro Brasil, fiquei um período lá, aí já foi difícil voltar pra cá de novo, porque já tinha visto a família. Aí eu fiquei de novo de janeiro a abril com um menino na casa e a gente se ajudando, né, em relação à saudade, aquele negócio. E não desiste não, vamos se apoiar, a gente consegue. E aí o que me pegou foi, ele já estava anos na minha frente, né, em relação à faculdade, ele já estava numa outra fase. Então ele veio para as férias de verão aqui, são 4 meses de férias, praticamente. Dá quase 4 meses, dá uns 3 meses e uns quebradinhos na faculdade, né? E aí esse período ele foi pro Brasil, ficar com a família. E aí eu endoidei de vez. Esse período foi o mais desafiador para mim. Eu chorava, eu ligava pra minha mãe, quero ir embora, não sei o quê. Chegava em casa, não tinha ninguém pra conversar. Eu até falava pra minha mãe, mãe, tô até falando sozinho, tô meio doido. E aí foi aí mesmo que eu comecei a desenvolver outras coisas. Comecei a encher meu dia de coisas, saía. Às vezes não tinha nada pra fazer na rua, mas saía, ia conhecer um canto novo, ia num parque aberto assim, levava a bola e ficava lá, ligava pra minha mãe, conversava, enfim. Esse foi meu segundo ponto de apoio, né? Então, era o Alex. Ele até dá pra estar aqui na conversa, ele vai até depois conversar com você. Ele sabe bastante coisa, inclusive ele me ajudou muito quando eu cheguei aqui, porque ele tinha passado por um processinho que eu ia passar. Então ele foi me explicando. Isso que é uma maravilha, você conhecer pessoas que já passaram pelo processo. Te ajuda e te abre portas de uma maneira incrível. Porque você não vai perder tempo com o que não precisa, né? Então ele me abriu portas, me ajudou. Eu sou muito grato a ele. E isso que eu tento fazer, assim como ele fez comigo, eu tento fazer com outras pessoas. Hoje, ele se formou em biologia, mas hoje ele entrou na faculdade que eu tô. Espera só um pouquinho que eu preciso abrir a porta aqui. Espera só um pouquinho. Pô, que legal, Pepe, eu não sabia de todos os detalhes da história, não. Que legal. É desafiador mesmo, né, cara? Não tem como mentir. A gente tem visto em parte das coisas, né? Mas cada um vive um desafio, né? De um jeito diferente, né? É complicado. Como eu falei no começo, muitas pessoas lá no Brasil chegam pra mim. Morar aqui é não vai comer fora do começar a construir sua vida de uma forma.
foi meio trash, mas graças a Deus o Senhor me sustentou, desde quando eu cheguei até, e vai continuar me sustentando até ele. Felipe, é doideira, cara. Não, coisa, mas graças a Deus, né? Que em cada momento Deus vai dando estratégia, né? As coisas vão acontecendo, vai dando tudo certo, né? Pois é, exatamente. E foi engraçado que eu ia até falar agora, antes dele sair, que o Alex me ajudou por um tempo. Agora quem ajudou ele fui eu, porque ele se transferiu para a faculdade que eu estava. Ele começou a fazer o curso que eu faço. Então eu já estou há um ano na frente dele. Então eu já sabia como que funcionava, como faltava as matérias, e aí eu fui dando dicas para ele, né? E hoje ele tá. O Alex sempre foi muito dedicado, muito inteligente. Então tá tirando de letra lá as matérias. Uma nota boa, tal, falei dos desafios que eu tive, como eu corrigi, né? E ele foi seguindo. A gente sempre teve esse ponto de apoio um com o outro. A gente não se fala toda hora, mas está sempre mandando uma mensagem, sabe que pode contar um com o outro. É bem importante. Isso. Legal. O seu curso do Alep é diferente. Eu sei que tem esses cursos que dão até acesso à medicina, se quiser, né? Que é a biologia, que é uma enfermagem, né? Ele fez biologia, ele se formou já em biologia no ano passado. E agora ele começou a enfermagem. Agora ele começou a enfermagem. Só que aí não tem, por exemplo. Perdão, pode continuar. Não, então ele está fazendo, que o lance dele é medicina, né? Ele quer para os 10, 12 anos, né? Ele queria fazer medicina, a ideia inicial dele sempre foi a medicina, mas era muito tempo, então ele desistiu. Então ele entrou na enfermagem, porque a enfermagem que é muito diferente do Brasil. É um leque de opções absurdas aqui. Então você consegue fazer anestesia, obstetria, o que só o médico pode fazer no Brasil, com a enfermagem você tem as portas abertas aqui. Então é loucura, muito diferente. Essa era uma outra dúvida, a diferença entre a enfermagem, que você entendia o curso de enfermagem tem 2 anos ou é 2 mais 2? São 2 mais 2. Os 2 primeiros são pré-requerimentos, né? Aí você faz anatomia, biologia, química. E aí depois os outros 2 finais são totalmente focados na área da saúde. Então você vai para o hospital, você vai cuidar de paciente. Eles já começam te introduzindo. Aí é prática. Tá. Tem a prática junto com o estudo junto. E na hora que você falou de que essa universidade é ligada ao hospital, a sua oportunidade, a sua atividade é nesse hospital mesmo, é isso? É nesse hospital. Minha atividade é nele. Ele tem vários campos ao redor dos Estados Unidos, né, e na Flórida. Então cada bimestre eu estou em um hospital diferente. Todos da mesma rede, mas fazendo uma coisa diferente. Uma hora eu estou na obstetria, outra hora eu estou no andar de câncer. Então eles ficam rodando para a gente pegar a experiência também. Tá. E aquele ano que você comentou que então tem um ano, seria no mesmo hospital? Perdão? Você disse que completando você tem mais um ano, Opt. Isso, e é no mesmo hospital? No mesmo hospital, exato. Para quem está se formando lá, eles dão a oportunidade de 1 ano de trabalho. Então eu não teria que pegar e procurar um outro hospital para trabalhar. Não, já tem 1 ano de vaga garantida no hospital. Entendi. Eu só escolho a unidade que eu quero trabalhar, o andar, né, que você escolhe no que você se deu mais bem aquilo, mais bem, e você escolhe e vai trabalhar. E como que você achou ele? Que assim, um monte de coisas todas encaixadas direitinho. Como é que você achou? É muita informação, né? Desculpa, não consegui passar tudo talvez de forma clara, mas quando eu decidi fazer a enfermagem, eu comecei a pesquisar. Aqui tem 2 faculdades, pelo menos aqui na Flórida, uma que é bem forte, é muito conhecida, que é UCF, não? Que é a Universidade Central da Flórida, né? Lá é uma faculdade aberta, eles têm todo tipo de curso, é muito conhecida, tem muito estudante, e é uma faculdade muito de peso aqui, né? É bem de peso, muito boa mesmo. Tinha, na época, ainda eles têm o curso de enfermagem, mas eu decidi por UFL, por quê?
como eu disse no começo, eles são só focados na área da saúde. Então eles são muito fortes nisso, são muito fortes, muito fortes. E já são ligados ao hospital, tal. Então, por exemplo, o pessoal dessa universidade da Flórida, que eu falei, eles fazem clínica no hospital que é da minha faculdade. Então eu vejo eles lá. Só que eu tenho, por ser estudante desse hospital, eu tenho privilégios que eles não têm. Nos dias de clínica, por exemplo, eu posso atender um paciente, eu posso tirar sangue, eles já não podem por conta de leis da Flórida. Só que como a minha faculdade é ligada com o hospital, eles já tem todas as regras, eles ensinam a gente como é feito, enfim. A dúvida era o seguinte, você descobriu aí ou você já sabia quando foi para aí? Não, eu descobri aqui. Descobriu aí? Eu fiquei fazendo aqueles testes de... como que é o nome? É uns testes que você vai fazer quando você não tem certeza da área que você quer seguir, né? Tá. Oi? Um teste vocacional, isso. Eu sempre me dei bem com gente. Sempre gostei de cuidar de pessoa. Sempre foi o meu forte, desde pequeno. Sempre me importar e querer estar perto se a pessoa não tava bem e tal. Sempre tive isso. Então aí, nos meus testes, às vezes dava esse negócio de área da saúde e tal, tava meio assim. Aí eu comecei a assistir vídeo no YouTube, de pessoas que trabalham, se formaram aqui, até de brasileiros. E aí, com o tempo, também como cristão, né, eu fui orar e pedir direção para Deus sobre aquilo que ele também tinha, assim. E aí eu decidi ficar na área da enfermagem. Hoje eu me dou muito bem com a área, muito bem mesmo. E nessa faculdade, no hospital, tem mais brasileiros? Tem. Você sempre olha, né? Na minha primeira turma, eu tinha eu e mais 3 brasileiros. E o pessoal se une ou fica distante? Como é que é? Ou se agarra no outro? Olha, a minha experiência no começo, porque o americano, a gente fala que eles são bem frios, mas eu não posso generalizar todo mundo. Tem alguns que são bem receptivos e outros que são mais quietos no canto deles, mas é coisa do país, né? Não tem o que fazer. Então, a gente como brasileiro, a gente criou o nosso grupo. Então, por exemplo, estava todo mundo fazendo a mesma matéria. Então, estou com dúvida nisso. Ou tem um trabalho para fazer, vamos se ajudar? Tem uma lição para fazer, vamos sentar todo mundo junto na biblioteca, vamos estudar junto. Então, isso a gente sempre teve, esse apoio, né? Nunca deixou de ter, isso foi muito importante para mim também. Foi muito bom. Legal. Não sei, Bel, como que a gente está de horário, agenda? Tem a menina também? Como que é? A menina foi embora, né? Ele tá falando com a senhora, se quiser colocar o fone. Não. Oi? É uma graça. Não entendi. O Matheus não é uma graça? Sim, nossa, incrível. Assim, é uma bênção. É verdade. É uma bênção mesmo. Escuta, Fernando, nós somos em 4. A Bruna estava aqui, mas ela precisou sair. Não estou ouvindo, Bel. Ela disse que a Bruna, nós vamos marcar uma hora. Ok. Com ela. E com o Alex a mesma coisa. Que é o amigo do Matheus. E tem uma, que é a Mariana, que ela entrou agora. Então também vai ser muito bom, porque ela está começando agora. Vai ser muito bom, porque a gente está sabendo como é que é. E ela está com muita dificuldade, tudo vai ser bom. E a Bruna, quando veio, ela foi morar nos prédios da universidade. Então também uma outra realidade coisa que a gente pode saber. Tá? Então depois eu vejo a hora que você puder e eu ligo para eles e a gente marca uma hora para estar falando. Perfeito. E esse encontro, Matheus, aí, primeira bênção, porque pensa ao contrário, assim, aí eu vou falar do meu próprio caso. Eu fui questionado N vezes porque eu nunca fiz isso, né? E quando eu era menor, criança, minha família era de Araçatuba, e uma coisa que era interessante, que todo mundo ia fazer intercâmbio no exterior, meus primos foram. E quando eu estava na faixa lá dos 12, 15,
Tá? Inclusive um deles, o Cláudio, que é alguém que tem assim, criou um relacionamento, tem a família americana dele, um relacionamento muito forte, que se propagou na vida toda. Do outro lado, eu tenho colegas de faculdade que foram fazer pós-graduação, foram fazer curso, e igual o Matheus comentou, ligou chorando, cancelou, porque um deles perdeu o emprego, porque não aguentou e voltou por causa da questão de estar sozinho, etc. Então, eu quando fui, nunca tive longa permanência, e a outra coisa que me chama a atenção, quantos que eu conheço que ele citou que ficava sempre no mundinho dos próprios e, por exemplo, não aprendia nem a língua, porque ficava agarrado os mesmos com os mesmos. Então, essa experiência dele é realmente incrível, e uma coisa assim que, nossa, ele pontuou e ficou tão claro, né, da rede de apoio, né? Então a rede de apoio faz toda a diferença. Imagino, e ainda mais alguém numa situação de vulnerabilidade maior ainda, então essa rede de apoio, e aí trabalhar a rede, né? Porque assim, um dos pontos que a gente vai ter é justamente trabalhar a rede. Claro. E você vai ver essa menina, porque o Matheus. É da igreja adventista. Essa faculdade e esse hospital é adventista. Então lá. Essa universidade é a universidade cristã que o Leandro tinha falado, ou é outra? O Leandro tinha comentado numa universidade cristã. É essa? Ou é outra? Não, essa é outra. Essa é outra. Eu tinha comentado da Oral Roberts, essa daí é da Adventista aqui, ela é focada principalmente na parte da saúde aqui. Sim. Então, você já tem essa parte que terminou, né, que o Matheus comentou, normalmente eles absorvem quase 100% dos alunos que são graduados aí na parte... E essa que é adventista. Adventista. E eles são realmente muito fortes. Uma coisa interessante, assim, o meu filho nasceu no hospital adventista, porque a gente tinha, inclusive, uma médica homeopata que insistia que a família tinha que ficar junto, e tinha a Denise que era pequena. E ela falou assim, então o Hernani vai ter que nascer no adventista. Diz, por quê? Porque é o único que entende que essa relação é importante. Ele diz, como é que é? Por quê? Mas por que tem que ser? Porque eu acho que a família tem que estar junto, tem a pequena, vai chegar o novo, fica aquela história de que saúde, e já cria um trauma nos dois. Então a Denise ficou o tempo todo dentro do hospital, ajudou a fazer os momentinhos, ajudou a carregar o Hernani, e eu nunca esqueci disso, e o comentário, eles são os únicos que entendem a importância da família. A importância da família. Tem versículos indicando, sabe? Ora de manhã, eles oram de manhã. Sim, e buscar, né? Porque assim, tem a ver com as coisas que a gente acredita, e ir na contramão, igual a gente estava falando antes, quando ir na contramão, por quê? Porque todo mundo diz que, assim, por exemplo, os próprios parentes nossos, minha mãe na época, falam, vocês arranjaram uma médica maluca no hospital maluco, e que não sei o que tem risco, que tem isso. Mãe, é o contrário. Não, mas levar uma criança para o hospital, e a médica perguntava, a menina vai ficar onde? Eu fico, aí é legal, então o pai também não fica, porque... E por que não fica todo mundo lá dentro? É por isso que eu disse, é o único lugar, então fico muito feliz de saber da origem do hospital. E a tradição de saúde natural deles é super importante. E acho que isso explica um monte de coisa, né? Por que tem hospital, por que tem um curso, por que tem... Depois nós vamos falar com a Mariana, que a Mariana é uma menina mais simples, sabe? A família dela é simples, tudo, e a gente vai ver qual é, porque do Matheus, eles são, os pais são pastores, né? O pastor e tal, mas a Mariana é uma menina muito simples, uma família bem complicada, mais ou menos como as nossas aí, de vulnerabilidade. Então vai ser muito importante a gente estar conversando com ela também, né? E aí vamos estar... E entendendo, criando essa rede, que no caso do Matheus, se eu fiz as contas certas, era um custo de $2.500 por mês, mais ou menos. Então, é algo que é outra realidade em relação aos nossos alunos. Sim, mas incrível. Agora a questão emocional é que pega sempre, né? É que pega,
Se não tem rede de apoio. Não tem como, é verdade. Incrível. Pega mesmo. Então, gratidão te ver, Leandro, bom te ver, Sérgio. E vamos caminhando, se Deus realmente vai mostrando o caminho. E realmente é caminhar na rede, né? A gente tem que caminhar na rede. Senão também não dá certo, né? Seria ignorar a diferença, né? Eu tinha desligado a câmera e tinha esquecido de ligar de volta. Estou aqui na sala faz tempo. Mas obrigado, viu, Fernando? Qualquer coisa que você precisar, tem aí o pessoal. A gente aqui que você já conhece, esse pessoal novo aí. Sim. O Leandro, o Matheus, a gente que está disposta a ajudar quem precisa. Perfeito. Matheus estava comentando aqui, não sei se você ouviu, assim, realmente parabéns. E a outra coisa, o quanto que a rede é importante, assim, a coisa que mais me marcou do que você disse, a rede de sustentação emocional, seja da família, da igreja. Se a gente precisar de uma e de que a gente tentar caminhar na rede. Então a importância de caminhar na rede, porque vai ser uma grande diferença, né? Que a ideia do eu sozinho não rola, né? Então. E achei muito importante quando você trouxe a questão emocional, a questão da igreja. Vou falar para todos aqui que tudo que a gente falar aqui, a gente tem que ter um certo cuidado com o que a gente fala. A gente tem que estar só 200% em fazer as coisas corretas. Toda orientação que a gente tem que dar, a pessoa seguir toda a regra, a legislação, o entendimento, é muito importante. Sim. Porque as redes sociais hoje, elas são analisadas pelos governos, analisadas por pessoas, e uma palavra errada, a gente pode atrapalhar a vida de outras pessoas, e as nossas mesmo. Então, isso a gente precisa ter bastante cuidado. Eu sei que a gente só vai fazer a coisa certa, porque esses são os nossos princípios. Mas a gente não pode se deixar levar por escapar uma frase que não seja uma adequada para esse ambiente de comunicação que a gente está. Isso é bem importante e cuidadoso, principalmente nos momentos de hoje. Sim. Os dias de hoje estão muito seletivos. Sim. E eu estou com uma dúvida aqui, Leandro. Onde você está que tem um rodízio? Cara, até de vez que eu passar no mercado, eu tenho que pegar umas coisas pra... Não, o que me chama a atenção é a tabuleta atrás de você escrita rodízio. Aqui é um supermercado brasileiro, chama Seabra. Então tá em casa, é isso? Ih, vai ter até feijão preto, vai ter tudo aí. Por favor. Tem muita coisa de brasileiro. Mas a comida é brasileira aqui, as cozinheiras aqui é tudo brasileiro. Nossa, que assim, na hora que eu olhei, mas tá escrito rodízio. Eu falei, não pode ser. Por isso que eu perguntei. Tem muito rodízio, Fernando. Aqui tem o que mais tem é rodízio. Perfeito. Eles chamam Alkene Witch, né? É isso aí, né? Alkene Witch, não é assim, né? Você pode pedir Aí, senhor, a galera gosta de comer aqui. O que mais gosta de fazer aqui é comer, galera. Não, do comer tudo bem. O que me chamou a atenção foi o em português. Mas incrível, gratidão, que Deus realmente abençoe você. Fernando, só aproveitar aqui uma lembrança que eu tive. Para quem quer vir e quer ter menos dificuldade com pessoas, com relação com pessoas, e não está desesperado para ter o inglês top, Orlando é um bom lugar para vir. Muita coisa brasileira, tem muito brasileiro, é mais concentrado do que lá no sul da Flórida. Lá a gente morava, tinha brasileiro, mas não eram grupos assim, mercados, lojas, era mais espalhado. E aqui é uma concentração, e eu não acho ruim. É ruim para quem tiver que aprender o inglês desesperadamente, que deu o Matheus, né? Aí tem que cuidar. Agora, para quem fica preocupado, não vou comer arroz e feijão, não sei, esquece, porque aqui você come tudo que você quiser. Come tudo. Perfeito. Bem, gratidão a todos, Deus abençoe, Mateuzinho, caminhada linda, realmente. E você é uma figura iluminada, realmente parabéns, você faça isso. Se eu precisar de alguma informação, algo que não ficou claro, que precisa saber, eu me coloco à disposição, pode me chamar, se quiser pegar meu contato com o Abel. É que é muito curto, né? Muita informação que eu não lembro, mas depois com o tempo... Não, e com certeza vai ter na continuidade, porque trouxe fichas assim super importante
da onde inclusive focar, né? Então, para mim, o seu recado foi de, sabe, sustentação emocional. Todo o resto se dá um jeito, mas se não tiver essa, capota. Se não tiver, exato. Igual todos aqui sabem, estava passando por um momento agora meio desafiador, porque fazia muito isso que eu estava sozinho, né? Eu conheci uma menina aqui, a gente estava namorando, e ela teve que voltar para o Brasil, e ela família. E foi o meu segundo ponto de apoio muito forte aqui. Eu estava com isso direto. Então aí já começa aquele ataque de novo, tô sozinho de novo, mas aí você já sabe lidar, né? Você já não deixa mais aquele pensamento negativo. Sim. Não, eu tô na geladeira ainda. Realmente, relacionamento é tudo. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau aí, gratidão, Bel. Tchau. Até mais, gente. Tchau.